Muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Oi, pessoal! Eu sou a Fran Borges, esse é o Poesias, Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre 100 anos de solidão. Because you're sweet and lovely girl, I love you. 100 anos de solidão, do Gabriel Garcia Marques, escritor colombiano, foi lançado pela primeira vez em 1967. E ele tem uma história bem curiosa. Quando o Gabo foi escrevê-lo, né, fazia alguns anos, na verdade, que ele tinha a ideia de escrever o livro, né, aquele livro que seria a sua grande obra. E ele tinha muitas ideias na mente, mas nenhuma finalizada, e que seria aquela obra que ele tanto sonhava em escrever. Um belo dia ele estava indo com a sua eterna companheira Mercedes para Acapulco, porque ele morava no México nessa época. E no meio do caminho lhe veio a ideia, aliás, lhe veio a frase completa, essa primeira frase que eu li para vocês na mente. E ali nasceu 100 anos de solidão. Eles pararam o carro e ele anotou aquela frase na mesma hora. E ele anotou aquela frase na mesma hora para que ele não poderia esquecer. Quando eles voltaram para a cidade do México, ele largou um emprego que eu acho que ele tinha numa revista ou numa editora, não me lembro bem. E ele resolveu que ele ia se trancar para escrever aquele romance. Tipo, ele arrumou lá um cômodo, como é que ficou de escritório, e tinha até uma placa na porta de não sei o que da máfia, que era muito engraçado, que os amigos dele até gozavam. E a princípio ele disse que se trancaria lá 6 meses, e a única coisa que ele faria era escrever o livro. Claro, entre almoços e conversa que ele também não se enterrou lá dentro, né? E esses 6 meses se tornaram 14. Se eu não me engano, foram 14 meses ou um pouco mais. Se tornaram 14 meses. E quando ele colocou o ponto final no grande romance dele, o que aconteceu? Eles não tinham dinheiro para mais nada. Eles estavam 1 ano devendo aluguel da casa onde eles moravam. E eles estavam devendo tudo, então eles começaram a vender várias coisas para começar a pagar as contas. E ele tinha que mandar o original, né, de 100 anos de solidão, lá pro editor dele, em Buenos Aires. Então ele foi até o correio e tal, e eles pesaram o original, e eis que ele não tinha dinheiro para mandar o original completo. Ele teve que mandar apenas a metade do original pelo correio, porque era o que alcançava, né, o dinheiro que ele tinha no momento. Então ele voltou para casa e tal, e quando ele volta para casa, ele descobre que ele mandou a metade final do livro pro editor. E o início, né, a parte inicial do romance, tinha ficado com ele. Eles venderam mais não sei quantas coisas para poder mandar essa parte, né, inicial pelo correio. Antes mesmo, né, de chegar, porque naquela época os correios demoravam muito, e antes mesmo de chegar ao início do romance, né, da primeira parte, ele recebeu de Buenos Aires um cheque, né, com o adiantamento dele, e o editor dizendo que ia publicar, né, que já ia publicar. Ele já estava convencido, mesmo com aquela parte, que iria publicar o romance. E nosso querido Gabo, muito modesto, ele tinha esperanças, né, que ele contava que ele fosse vender uns 5.000, 8.000 cópias do livro e tal. E o livro apenas foi lançado, ele já se esgotou nas bancas, né, porque ele foi um grande sucesso. E até onde eu vi, ele está entre 50 e 70 milhões, né, no mundo, tendo traduções no mundo inteiro. Toda essa história que eu acabei de contar para vocês tá aqui, num prefácio escrito pelo Eric Nepomuceno, que é o tradutor dessa edição da Record, e entre outras histórias, porque ele conheceu o Gabo pessoalmente, tem umas histórias muito engraçadas, até quando ele conheceu ele, acho que ele viu ele a primeira vez que ele viu o Gabo foi em Cuba. Então é bem interessante, vale muito a pena. Nessa edição aqui também tem o discurso que ele fez no Prêmio Nobel, né, de Literatura em 1982, que foi quando ele ganhou
Se não me engano, foi em 1982 o ano que ele ganhou. E muito do Prêmio Nobel de Literatura se deve a esse livro aqui. E do que vai falar esse livro aqui? A sinopse é uma coisa bem básica, gente. Vai falar da família Buendia e 100 anos passados dentro dessa família. Essa já seria a sinopse. Imaginem vocês. São os 100 anos dessa família, mas ao mesmo tempo são os anos da América Latina, da história da América Latina. Muitos aqui, eu tava até vendo, acho que não sei se foi no prefácio ou em alguns... Foi numa entrevista, que vou deixar até o link aí pra vocês aí embaixo, de uma professora que é especializada e tal, que gosta, né, das obras do Gabo, principalmente de 100 Anos de Solidão, dizendo que até então os romances falavam muito da Europa e da América, né, Estados Unidos e tal, e não tinha nenhum romance que marcasse e falasse, mostrasse o rosto da América Latina. E Gabriel Garcia Marques abriu esse caminho com esse romance aqui. Então se passou a falar da América Latina. Tanto que na Espanha ele é conhecido como o segundo livro mais importante em língua espanhola. Ele fica atrás apenas do Dom Quixote do Miguel de Cervantes. Então, como começa essa história? Tem José Arcádio Buendia e a Úrsula Buendia, que são casados, são primos. E eles partem naquela terra, né, que seria na Colômbia. E buscando, na verdade, eles estão buscando o mar, mas chegam até a metade do caminho, eles desistem e encontram um lugar lá, ermo, e decidem, com várias outras pessoas com quem eles estavam viajando, fundar aquela cidade que se chama, né, cidade fictícia que se chama Macondo. Então, José Arcádio é um dos fundadores de Macondo. A solidão nesse romance, ela permeia cada membro da família de uma maneira específica. Ela permeia também Macondo, né? A solidão de Macondo, que é uma cidade esquecida pelos demais, e também a solidão da América Latina, abandonada, né, à sua própria sorte. Você consegue ver tudo isso nas entrelinhas aqui. Você consegue sentir toda essa solidão, né? Não só dos personagens, não só daquela cidade, mas como representa a solidão da América Latina. Você consegue sentir isso no Brasil, porque é muito parecido, né? Foi um país onde chegaram os colonizadores e depois as pessoas ali que fizeram aquela mescla. Na Colômbia também teve essa mescla de índios, de negros, né, dos espanhóis. E essas pessoas, então, foram saindo, né, pelo país, descobrindo as terras e fundando, né, novos locais, como aconteceu muito aqui no Brasil, São Vicente, aqui é a minha própria cidade, que veio ser aqui no sul. E isso acontece com o José Arcádio e Macondo. E ele vai passar por vários períodos históricos, né? Vem primeiro a colonização, depois vem as guerras civis, né, por libertação, as lutas entre liberais e conservadores. Então tem uma parte muito importante aqui, né, que é um dos filhos do José Arcádio e da Úrsula, que é um dos personagens principais, que é o Aureliano Buendia, e que ele tá nessa guerra, né, pelo lado dos liberais, aparentemente. E depois de tanto tempo de guerras e de sofrimentos e da solidão, né, de que os permeia, ele chega em um momento e percebe, se pergunta por que ele estava lutando. E depois ele chega à conclusão que era por soberba. Quando ele chega a esse motivo, algo fica muito vazio e sem sentido para ele. Depois nós vamos ter... depois o Gabo vai passar por uma parte da invasão, né, e da exploração principalmente de empresas americanas, né, que vieram e se instalaram aqui sem pagar muitos impostos e começaram a explorar, né, a população. Que isso teve aqui no Brasil, teve também na Colômbia. E ali começou muito uma fase de anarquismo, né, onde os trabalhadores começaram a se
depois de um certo tempo, começaram a se rebelar com aquilo. O Gabo quer, em analogias aqui, o Gabo quer dizer muito porque na época da colonização, né, os europeus vieram para cá, tiraram tudo de bom que tinha daqui, deixaram muito pouco e simplesmente depois de tudo eles nos abandonaram. Então nós ficamos aqui países subdesenvolvidos na nossa pobreza, no nosso, né, essa pobreza que acaba gerando violência e falta de acesso à educação e falta de condições de higiene mínimas que todos nós aqui sofremos, né? Em todos os países da América Latina sofreram com isso. Muito aqui você consegue sentir essa dor, né? A dor da América Latina que foi abandonada à sua sorte. Que depois que eles tiraram tudo daqui, eles nos deixaram e nós ficamos ali, né? Sozinhos. Sendo o Gabo o rei, né? Do realismo fantástico, que eu já falei algumas vezes em alguns vídeos aqui com vocês, é óbvio que este livro, ele é permeado por esse realismo, né, fantástico, por esse realismo mágico. Acontecem algumas cenas assim que você lê e você diz, não, mas isso poderia sim acontecer. Porque, sabe, eu acho que vocês têm muito coisa com os avós, ou com as pessoas mais antigas, bisavós. E eu ouvia umas crenças e histórias dos meus avós, de lendas aqui da minha terra e tal. E são mais ou menos essas coisas, sabe? Essas coisas bem latinas, esses tipos de lendas, que no fundo você começa a ler, não, isso não pode acontecer, mas sabe que combina com a tua terra, combina com a América Latina. Então é esse tipo de realismo que fica muito, desse realismo mágico, que faz você sentir assim, vinha aquelas histórias de vó, ou aquelas coisas do tipo, você não pode trabalhar ou fazer qualquer coisa depois de comer, porque vai te dar uma congestão. Ou você não pode tomar banho quando tá, né, período menstrual. Isso tinha com a minha avó, gente. A minha avó falava pra ela que ela não podia tomar banho na época enquanto ela tava menstruada. Então são coisas assim, essas teorias. Ou tem uma muito boa que eu sempre gosto de ouvir, que tem muita serração aqui, que é onde eles falam que amanhece serração baixa, é sol que racha. Então é esses tipos de coisinhas que permeiam o livro, coisas simples e que incrivelmente o Gabo consegue te prender de uma forma maravilhosa. Não dá nem pra descrever. Temos também aqui, né, o caso dos nomes, né, que todo mundo diz que se confunde por conta dos nomes. Porque, né, tem o José Arcádio e todos os filhos, mais ou menos. O filho mais velho dele se chama José Arcádio. O outro filho se chama Aureliano, como acho que era o pai da Úrsula, ou avô, alguma coisa assim. E aí tem a filha delas que se chama Amaranta. E aí eles vão, vai passar 100 anos dessa família, eles se casam, eles têm filhos e muitos filhos chamam Aureliano II, José Arcádio II, Aureliano José, Aureliano isso, Aureliano aquilo, José Arcádio isso, José Arcádio aquilo. O bom, gente, é que se você perguntar o nome dos personagens, você sempre vai saber, porque sempre vai ter 2 Úrsulas, 2 Amarantas, uns 3, 4, 5 Aurelianos, uns 10 José Arcádios e por aí vai. Não, acho que tem mais Aureliano, tem mais Aureliano. Mas não é confuso não, como dizem, sério. Depois que você engrena ali na história e você pega do início ao fim, eu sinceramente não senti tanta confusão como se dizem. E quando você sente essa confusão, é uma confusão até gostosa, sabe? E o engraçado é que eles não dão só o nome, é quase como se fosse característica, sabe? Tem uma parte aí que a Úrsula comenta até que, pô, você é um José Arcádio, então você vai ser mais ou menos naquelas características, o Aureliano é mais ou menos naquelas características. E o pior é que eles têm características que parece que passa de gen pra gen, ou de nome pra nome. E outra coisa engraçada é que eu consegui fazer a associação com a minha família. Pra você ver, que a minha família é a família dos José. O meu avô era José Gelim. A minha avó era Maria José. Aí os meus tios têm o Mário José, o José Giovanni, o José Gelim, que é igual o nome do meu avô.
tem o José Gilberto. Aí as minhas tias se casaram, né? Minha mãe, meu pai, José. Dois maridos das minhas tias também são José. E eu tenho um primo que chama José Alex. Vocês já viram? É muito parecido. E nessa fantástica história aqui do Gabo, né, 100 anos de solidão, a gente vai ter uma marca muito forte dos personagens femininos, que começa pela Úrsula Buendia, que é a própria fibra em pessoa. Sabe aquela mulher que não se rende por nada? Ela vai passar esses 100 anos, né? Ela até para de contar a idade dela, porque a gente também para, porque mas ela vai estar durante esses 100 anos e a fibra dessa mulher, sabe? Que você consegue enxergar nas mulheres latinas, né? Que eu consigo ver na minha mãe, que eu conseguia ver na minha avó. Essa coisa muito da mãe, né? Daquela mãe, daquela mulher de fibra, daquela mulher que está sempre ali e que ela levanta tudo quando as coisas estão caindo. E essa é muito a Úrsula Buendia. E tem outros personagens incríveis aqui, muito fortes. Com alguns você se identifica mais, outros você sente raiva, mas eles são muito verdadeiros, eles são, o caráter deles, né? É aquele caráter dúbio que todos os seres humanos têm, com coisas boas, com coisas ruins. Umas horas você odeia eles, outra hora você gosta, concorda, sofre com eles. Então, são essas características, né, do ser humano, que não é nem preto nem branco, eles têm várias e várias nuances. Tem outros dois grandes personagens aqui nessa história. Um que eu já mencionei pra vocês, que é a Macondo, que tudo gira em torno dali, né? Como ela cresce, como de repente ela fica pobre outra vez. Como acontece muito, né? Como aconteceu muito na América Latina, né? Que tem aqueles momentos de boom, que tem dinheiro e que alguma coisa vai pra frente e de repente o mercado muda e aquele país cai novamente. Então tem muito isso aqui caracterizado em Macondo. Mas um outro grande personagem é a casa dos Buendia. A casa onde todo mundo mora lá, né? Os filhos dos filhos e dos filhos, e eles vão morando ali, e a casa parece que vive junto com eles, sabe? Ela começa pequena, então ela vai crescendo como eles vão crescendo, eles vão construindo, e depois ela vai ficando decadente, sabe? A decadência das paredes que racham, da tinta que vai se perdendo, ela vai caindo em decadência junto com eles. E ao mesmo tempo, quando ela tá bonita, eles estão bem. Quando ela tá abandonada, eles não estão tão bem. Sabe, a casa, ela tá viva. Ela é um personagem vivo também dentro da história. É um livro muito bem escrito, muito bem estruturado. Você não vai conseguir ter tédio lendo esse livro, porque ele acontece, toda hora ele acontece alguma coisa. No momento vai surgindo novas coisas e acontecendo novas coisas, e é num crescente eletrizante. E são pequenas coisas que o Gabriel consegue fazer você ter interesse naquilo, sabe? Coisas de família e as histórias de cada membro da família, porque começa falando do José Arcádio com a Úrsula, depois eu falando dos filhos dele, dos filhos dos filhos e dos filhos, e se misturando, e acontecendo coisas, sempre tá acontecendo alguma coisa. E sempre uma coisa nova que depois se intercala, e tem algumas coisas que você pensa que ele não vai voltar, e lá no final ele volta, e os personagens, cada um mais incrível do que o outro, muito bem estruturados, e que vão ficar com você depois dessa leitura com toda a certeza. Definitivamente é uma obra-prima reconhecida, a sua importância, né, de falar da América Latina ter tido a sua voz pela primeira vez. É uma obra que vale a pena, se você ainda não leu, leia. Deixe os medos de lado e leia 100 Anos de Solidão, porque é uma obra incrível, se tornou o livro favorito da vida e que eu quero fazer outras leituras, porque com certeza, acho que cada vez que eu ler eu vou ter outra visão ou algumas coisas que eu vou pensar que será que eu li mesmo isso? Porque tem tantos acontecimentos, né, que é impossível você se lembrar de todos no fim. Então, eu acho que cada releitura é uma nova leitura desse livro.
Era isso, essa foi minha experiência com esse livro fantástico, recomendo demais. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de avaliar o vídeo aí com gostei, que ajuda muito a divulgar. Sejam bem-vindos quem tá chegando agora por aqui, sintam-se em casa. Quem ainda não tá inscrito, gente, se inscrevam, né? Vocês também podem me encontrar nas redes sociais, estou no Instagram, no Twitter, na fanpage. Todos os links estão aí embaixo, certinho? Então, beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!